bring it on the floor. Never danced like this before. We don't talk about it, dancing on do the boogie all night long. Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje o Sescom Talks está com uma presença ilustre, que é a Milena Cordeiro, psicóloga, e eu vou ler o currículo dela, porque realmente não dá para não ler, tá, gente? Milena, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada por ter aceitado esse convite de estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada. E eu vou ler o currículo dela. Milena é psicóloga, especialista em gestão de recursos humanos há mais de uma década, tem uma experiência que leva ela a atuar em diferentes frentes, desde a organização do capital humano em escritórios de contabilidade, passando pela complexidade de projetos no setor público e privado. Ela também trabalha com o desenvolvimento de lideranças através de mentorias. Então, ela é a fera nos escritórios de contabilidade. Eu já sei que você atua, porque você também está no meu. Milena, muito bem-vinda. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre NR1, práticas, e também não muito só focado nesse assunto, porque a gente quer saber de tudo um pouco. A gente está aqui para aprender, né? Trouxemos uma especialista na área para poder falar para a gente tudo em relação à psicologia, terapia comportamental e tudo que você puder trazer para a gente de insight para a gente aplicar no nosso dia a dia. Muito bom. Vamos falar um pouquinho do que é essa loucura do NR1, que todo mundo fala do NR1 como se o mundo fosse acabar, né? Explica pra gente um pouquinho qual que é a sua visão do NR1, quais são os aspectos que você acha relevante a gente avaliar nesse momento, e também eu acho que vamos tentar sair do desespero um pouquinho, porque eu já conversei aqui com ela vai falar pra gente. Muito bom, muito bom. É um prazer imenso estar aqui, Tamara. Muito obrigada pelo convite. Muitas satisfações. Prazer. O que acontece? A NR1 é uma norma regulamentadora, né? Que o Ministério do Trabalho está vindo e trazendo, a partir desse mês, dia 26, agora, começa, na verdade, uma obrigatoriedade em caráter informativo e educativo aos empresários. É bem isso que você apresenta, né, pra gente. Não ficar nessa iminência de eu vou ser punido se eu não tenho que correr desesperadamente, não. Começar, assim, aquietando a alma mesmo, porque os empresários terão tempo hábil para se adaptar ao que está vindo reformulado. Por quê? A NR1, ela já existe. Ela já existe para cuidar de fatores de riscos dentro de uma organização. No entanto, agora vem uma complementação pedindo, assim, uma atenção maior e sim, futuramente, a obrigatoriedade de olhar para fatores de riscos psicossociais, que aí é a parte que a gente vai, né, conversar um pouquinho mais aqui sobre, para poder orientar, né, quem precisa de orientação aí, os empresários, os contadores, entendeu? Que não tem ainda aderência do serviço dentro das empresas e que pode, né, tanto buscar auxílio de algum especialista fora, quanto treinar alguém, né, dentro da sua própria empresa para implementar essas questões. Era uma das dúvidas que eu tinha, era essa. Você já esclareceu falando sobre isso, porque é importante, assim, o contador saber. E, assim, é o que você falou, a gente tem o primeiro momento, que agora é em caráter informacional, e a gente vai ter um segundo momento. Educativo. Isso e aí, esse segundo momento, ele seria educativo punitivo também? Não. Esse primeiro ano, tá? Ele está só para informar e educar. Ótimo. Então, esse primeiro ano, especificamente, vem a ideia de conhecer o que o Ministério Público está querendo, ler quais foram as reformulações que eles colocaram para poder ter a aderência dentro da empresa. Posterior a um ano, né? Então, durante um ano vai correr informação e educação. Então, é o tempo que as empresas, funcionários, gestores têm para se adaptar a isso, que posterior a um ano
começa a ser obrigatório, fiscalizador. Então, aí a fiscalização vai entrar e vai querer realmente a implementação já acontecendo, de fato. Não que ela não possa acontecer já nesse primeiro ano, tá? Mas é importante falar isso, que posterior a um ano que vai valer a fiscalização em caráter também, que não deixa de ser educativo, né? Sim, sim. Mas se quem não tiver essa implementação do serviço dentro da empresa, aí não está adequado É, às normas do Ministério do Trabalho. e aí é interessante, assim, porque na minha cabeça, Milena, pode ser que eu esteja errada, você vai poder me dizer. A gente vê isso como uma forma, quando você fala assim, isso vai se tornar obrigatório. Eu, como empresária, Uhum. penso, e você sabe muito bem disso, porque a gente faz um trabalho já junto há algum tempo, de forma voluntária, Sim. e aonde eu vejo tantos ganhos, né? O quanto a gente mudou desde o período que você começou a trabalhar com a gente, e assim, é uma vitória muito grande, porque você vê funcionários se responsabilizando pelo que tem que se responsabilizar, a gente vê Isso. funcionários que tinham características infantis se tornando os mais donos de si, mais responsáveis, tendo a Uhum. autorresponsabilidade. Sim. Então, assim, na minha cabeça, é uma concepção que eu não consigo encaixar, Uhum. porque eu falo, gente, isso não deveria ser obrigatório, Uhum. isso tinha que ser uma premissa de todas as empresas, né? Uhum. A gente está trabalhando com seres humanos que Sim. têm suas dores, que têm seus problemas, são Sim. indivíduos que foram formados cada um à sua maneira, dentro de um contexto, né? Sim. E aí, para mim, quando você fala o obrigatório, não encaixa do jeito que eu acho que deveria ser, né? A Uhum. mudança de mentalidade na cabeça dos contadores. Você sente isso? O que que acontece? Aí a gente vai começar a entrar um pouco no que essa reformulação propõe. Investigar, implementar, programas de saúde mental dentro da empresa Sim, não é um fator fácil, mas é um fator que requer um olhar clínico. Por isso, né, eu já deixo aí e saliento a necessidade de contratação de um especialista mesmo. Contratação de alguém que está de fora dessa organização, para que tenha um olhar justo, apurado. Não que não possa ter treinamento para ok. quem está dentro, mas sempre observar por quê? Porque, na verdade, a proposta, né, de um psicólogo especialista vai entrar nessa nova norma observando muito a questão cultural. Qual é a cultura da empresa que ela está no aqui e agora e quais são os objetivos dela, onde que ela pretende estar, né, e Uhum. chegar, eh, avaliando ali funcionário um a um, de modo individual, que seja por meio de um plantão psicológico, de uma escuta ativa, entendeu? Para verificar como é que está a saúde desse trabalhador que está ali prestando serviço para sua empresa. Como está a produção dele? Está saindo de forma quantitativa ou qualitativa? Isso é importante. Então, observar a cultura da empresa para que se adeque ao comportamento desse sujeito que Sim. está ali prestando um serviço. Então, na verdade, é, eu chamo de harmonia, né? Eu gosto dessa palavra. Trazer a harmonia em um clima organizacional mais saudável. Então, eu vejo, sobretudo, essa reformulação da regulamentação em caráter preventivo. Então, a saúde, na verdade, o que eu quero dizer é a questão da cultura. O que um psicólogo faria dentro da empresa, né? Trazer a cultura da empresa, mostrar para esse funcionário que está ali, verificar como esse funcionário olha para esta empresa, Sim. frente à cultura que ele traz de berço,
entende? De histórico de vida, verificar a adequação disso, a harmonia, o encontro disso. Porque muitas vezes a gente tem comportamentos de funcionários incompatíveis com a cultura organizacional. E aí, o que se tem? O que se tem, às vezes, é uma atenção que se fragmenta muito. E o que se Entendi. tem ali é uma baixa qualidade na produção. Só que às vezes você não percebe isso a olho nu. Ou às vezes isso é levado como um defeito ou achismos, isso pode virar fofoca de trabalho, Uhum. né? Trazer um clima desgastante, mas na verdade não existe um entendimento do seu funcionário com a cultura que você tem dentro da organização. E quando isso é investigado, né? E quando ele está consciente disso, ele tem a autorresponsabilidade que você trouxe aí, é o Uhum. nosso É. foco de trabalho, né? A parcela de responsabilidade em permanecer nessa organização ou chegar para trabalhar nessa organização. Então, assim, já fica um recado para quem está procurando emprego, né? Para o pessoal da contabilidade, para outros profissionais, que é importante observar qual é a cultura da organização que se quer inserir. Porque isso fala da saúde mental quando já está no ambiente do trabalho. Entende? Então, assim, todo mundo hoje em dia quer viver bem, mas a gente não observa quais são os nossos valores, combinados com aquele ambiente que eu passo a maior parte do meu tempo. Sim. Então, se os valores, né, não estiverem harmonizados, e não conseguir uma adequação, existe aí, eu diria, fator de risco que a gente precisa olhar e adequar, porque senão não existe uma promoção de saúde, sim uma promoção de doença. Então, esse olhar clínico, digamos, né, é muito importante. E é importante que os empresários consigam fazer isso, por isso as consultorias. É importante que uma pessoa do departamento pessoal, que uma pessoa do recursos humanos de uma empresa consiga olhar para o sujeito, né, de forma singular e perceber quais são os fatores que levam ele a certos incômodos, às vezes. E aí a gente fala de diversas, né, diversos, como diz? Âmbitos, pode ser. O que acontece? Tem fatores da raça, Sim, entende? sim. Que são fatores importantes e às vezes acha-se que não, mas sim. É deixado de lado, né? Exato. Tem fatores, por exemplo, empresas que têm a maioria mulheres, né? E quando engravida, o que acontece? Como é que é a abordagem dessas mulheres, essas mulheres, Sim. né? Como é que é antes, durante e depois? Porque essa mulher já não é mais a mesma funcionária que antes, mas ela pode ser treinada para Para ser. ser, sim. Bem melhor que antes, que agora ela dá conta de uma função a mais na vida dela. Mas, assim, isso gera tempo, E entende? Isso, entendimento dos donos das empresas, né? entendimento De dos uma forma de donos, conduzir diferente. preparação deles para quem é que fica no lugar dessa que sai para maternar. Você tá entendendo? E essa mulher depois, posterior, como ela chega? O que ela chega querendo? Isso é muito importante, porque é um sujeito que muda. E Totalmente. somos nós na vida, né? Estamos sujeitos a mudanças o tempo inteiro. Então, assim, são coisas minuciosas, mas que fala e abrange pessoas. É a singularidade, são as particularidades, na verdade. É o Entende? indivíduo. Sim. Exatamente. Então, assim, é entender que o trabalhador é um sujeito que pensa também. E que é muito importante entender que os diretores precisam começar a ouvir os trabalhadores.
Porque às vezes ali na fala deles, claro que com um filtro, Uhum. entende? Para não ser levado para um caminho errôneo, mas é muito importante escutar os trabalhadores, porque eles às vezes têm chave de mudanças incríveis dentro da organização. A gente já teve exemplo. Entende? Eu sei bem do que você está Entende? falando. Exemplos. Então, assim, hoje em dia, às vezes a gente se preocupa em olhar para o cliente, escutar o cliente. O cliente é extremamente importante. Quem somos nós se não formos os nossos clientes? Sim. Ponto. Indiscutível. Só que eu acredito que essa norma, ela vem pedindo também para a gente ter a participação dos trabalhadores, principalmente na implementação, né, de um programa de saúde para eles mesmos E eles é que usufruírem. estão na linha de Na linha de frente, frente, né? e eles sabem ali o que incomoda, se o ar tá gelado demais. Eu Exato. sempre dou, Esse né, em exemplo. palestras, eu sempre dou esse exemplo do ar, gente. Às vezes, a pessoa, dependendo da massa corpórea dela, ela vai sentir mais frio, mais calor, ela não vai se adequar àquele ar daquela Aquele forma, ambiente, sim. entendeu? Então, assim, o que ela pode fazer para ficar bem nesse ambiente, se cabe, né? Sim. Se pode ser mudado, se tem uma flexibilidade, né, de mudança de temperatura ou não. Parece simples, mas é um fator que, repetidas vezes, vira estresse, Exato. entende? Vai E tomando uma proporção muito maior, né? Porque exato, são pequenos episódios de sim, acontecimentos que vão virando um sim. grande acontecimento. Grande acontecimento, Legal. entende? Isso é muito importante. Então, assim, às vezes nem é só a temperatura, mas o fato de o seu funcionário já ter reclamado algumas vezes e não ter sido escutado. Então, assim, muito cuidado na escuta, né, as queixas que o funcionário está trazendo. Entende? Então, é importante que a empresa se organize dentro do que ela pode oferecer para o funcionário, sim, de qualidade de vida, de saúde, por exemplo, eh, plantões psicológicos, por exemplo, a ginástica laboral, né? Que é muito Que é interessante. muito importante, principalmente para quem lida com escritório, tela o tempo inteiro. Isso é importante. Outra linha de frente que eu trabalho muito é a questão da bioenergética, que é olhar para esse corpo, né, e conduzi-lo por meio de um relaxamento respiratório, né, de um relaxamento que liga corpo e mente frente à positividade, assim, quando você for atuar, centralizar novamente na máquina. Então, se eu tenho um corpo que ele sugere uma expansão, entende? Um pensamento, uma flexibilidade disso. Se eu posso respirar dentro da minha Fazer todo um trabalho. empresa, né? Se eu tenho 1 minuto para fazer aquilo, eu posso voltar para minha concentração no trabalho de forma mais qualitativa. Então, um funcionário sendo, na verdade, como eu poderia colocar assim, abraçado por essa empresa de Uhum. forma qualitativa, ele vai entregar o que é qualidade. Exato. Então, eu vejo que o Ministério do Trabalho, ele traz esse pensamento assim, dono, vamos pensar nesse veículo humano que está aí na sua mesa, Uhum. né, entregando um serviço. Vão pensar e vão pensar com carinho, porque ele não pode ficar adoecendo tanto. Imagina. Ele Sim, não, ele tá sobrecarregado. Então, vão entender isso aí para a gente diminuir essa essa sobrecarga ou até sobrecarga, esse incômodo, né, né? que ele está E sentindo. diminuir atestados médicos também, né, gente? A Aham. gente hoje tem um índice grande de atestados Eu ia psicológicos, te perguntar isso, psiquiátricos. inclusive, porque assim, na minha cabeça a NR1 ela volta nesse sentido também, Uhum, né? uhum, Me diz se eu estou enganada, mas eu penso que provavelmente, devido ao grande número de afastamentos e, sim, né, problema que a gente tem tido, isso uhum, tem voltado justamente para sim. ter essa diminuição. É aquilo, né? Quando você pega a norma para estudar, eh,
você começa a refletir sobre. Certamente essa norma vem pelo quantitativo de atestados médicos, psiquiátricos, psicológicos sendo emitido, afastando pessoas. Então, assim, o Ministério do Trabalho deve ter pensado: chega, Tá na hora de parar. vamos nos organizar para olhar para a saúde desse trabalhador, né? Principalmente para os fatores de riscos psicossociais, que abrange a questão da saúde mental, para trazer um pouco de qualidade maior, porque o trabalho ele edifica, mas ele também adoece dependendo de como se faz. Entende? E é importante a cultura da pessoa ter a informação do que pode ser diferente. Porque a gente começa a falar aí já de traços de caráter. Entende? Que é uma outra vasta conversa, assim. É grande essa conversa sobre o caráter, porque alguns traços de caráter, de personalidade, eles vão suportar um tipo de peso, outros não. Não. Alguns traços de caráter, eles vão conseguir estar atento à tela 24 horas, tá? 12 horas, 8 horas, que você colocar. Outros não. Outros vão precisar de movimentação corporal. E Sim. não só o corpo no trato de um anel só, que a gente fala que é o anel ocular, né? Então, não só frente à tela, mas ele vai precisar ser um funcionário que vai precisar de um café, entende? Com uma qualidade para retornar para o ambiente de trabalho mais apto a entregar uma resposta legal para um cliente, entendeu? Então, Uhum. assim, é muito importante começar a olhar, parecem pequenas, mas Pequenas. repetidas não são. Repetidas podem promover doença, entendeu? E eu vejo que o Ministério do Trabalho ele está querendo sanar um pouco ou abrandar esse quantitativo de doença mental que advém com um CID relacionado ao trabalho, Nossa, que é entendeu? E aí a extremamente gente, preocupante, né, hoje em com dia. certeza, Não, maravilha. não tá Eu queria te fazer uma uma brincadeira. pergunta, Pode e aí fazer. vai para você, contador, ouvir com atenção as dicas da Milena. Todo contador, eu acho que pensa e tem na cabeça que ter esse trabalho sendo implementado internamente é um trabalho muito oneroso, é um trabalho inviável, é um trabalho para grandes empresas. E aí, Milena, eu quero que agora você desmistifique isso para os contadores que estão nos assistindo ou para qualquer outro dono de empresa, e traga para eles assim o que que você acha que pode ser priorizado? Qual que é a forma de trabalho que pode ser iniciada para quem não tem esse trabalho, esse projeto, independente de NR1, independente de qualquer coisa, gente. Eu estou falando de saúde mental, não tem nada mais precioso do que a mente do ser humano. E eu falo que para o bem e para o mal, né? Sim. Então, assim, que o contador pode fazer de fato para iniciar esse trabalho, ou de que forma, ou que dicas que você poderia dar Uhum. para esse contador que acha, ou empresário que acha que não dá para fazer, que é inviável, que isso é para grandes empresas? Vamos lá, Tamara. O que acontece? Primeiro, sair da crença que a gente sabe de tudo. Ponto. Tem que sair dessa crença. Os contadores, os empresários, eles sabem muito, sabem do negócio, sabem da área específica deles, ok? Com Ok, todo o respeito do mundo, assim como eu sei da minha, e eu contrato tá tudo contador. bem, tá tudo Você tá bem, entendendo? sim. E então, o que que acontece? A gente precisa, primeiro de tudo, sair desse lugar do saber de tudo, para entrar num lugar de querer conhecer. Então, quando você se pega refletindo sobre isso que vai virar obrigatório. Ah, a norma veio, socorro.
Sair do medo. Saiam do medo de serem fiscalizados. Porque quando você sai do medo, você vai buscar conhecimento. Então, conhecimento você vai buscar com especialista de pessoas. Entende? Adequado. Então, eu oriento aos contadores, aos empresários que tenham uma consultoria psicológica, organizacional, que leve para dentro das suas organizações um psicodiagnóstico, que vai apurar realmente, olhar para o seu funcionário de forma humanizada e vai olhar para você, dono, né, empresário, contador, de forma humanizada também, só que entendendo que você tem um negócio, que esse negócio precisa de saúde, de cuidado. Exato. Isso é muito importante. Então, assim, é chegar para uma consultoria apropriada. É querer saber, vem cá, o que eu faço para trabalhar um sujeito que ele me entregava X e agora só está me entregando Sim. algo que não está valendo para mim? Uhum. Levar os incômodos. Porque a partir disso se constrói um saber, se constrói, na verdade, uma implementação de algum serviço, né, mais apropriado, que você vai estar, na verdade, se preparando para o que vem de obrigatório, na verdade. Então, Ótimo. assim, é importante, primeiro, o conhecimento, deixar o medo de lado, né? O medo da punição tem que sumir. Buscar conhecimento e se engajar mesmo dentro de um processo. Que seja os empresários, vá buscar a consultoria. Porque a consultoria não só serve para você, mas para você mediar junto ao seu funcionário dentro da sua empresa. Entende? E Ótimo. dessa maneira, você vai estar trabalhando o quê? Um contato de qualidade, na verdade, com o seu funcionário, um tom de fala, uma oratória bacana, A própria entende? comunicação, né, que é o que É a a gente questão também da tem trabalhado. comunicação, É, entende? Isso é crucial, a comunicação, porque muitos problemas advêm de uma comunicação errônea. Entende? Dentro das organizações e fora delas também, gente. Isso começa dentro de casa. exato. A gente sabe disso porque por exemplo, a gente tem trabalhado isso e assim, o quanto a gente tem uma comunicação mais assertiva, você vê o reflexo nisso em vários âmbitos dentro, Sim, na empresa, né? sim, Você vê mudanças de todas as maneiras possíveis, assim. sim. Eu acho que hoje a gente nunca teve uma equipe tão engajada como a gente tem hoje. Uau. Verdadeiramente, assim, falando para você do fundo do coração, eu vejo todo mundo num compromisso muito grande, Hum, e é um trabalho que não é de agora, ele começou anos atrás, então, assim, se eu puder dar um conselho, comecem o quanto antes, porque nós estamos trabalhando com mente, como a gente está falando, e nada se transforma também assim do dia para a noite. É um trabalho contínuo, é um trabalho que, na minha cabeça, nunca vai ter fim, porque eu acho que não deve ter fim, né? É uhum. igual eu brinco com a Milena, eu falo, você pode até me dispensar das minhas sessões, mas eu vou estar lá sempre, não adianta. Você pode até falar, não, Tamara, não volte aqui. Não, eu vou voltar, porque eu quero estar em constante evolução. E eu acho que Gente. isso eu quero para a minha empresa também, Hum, para o meu negócio, né? hum, E essa é a visão que você falou. Não olhar o que estão te obrigando a fazer, mas Isso aí, olhar as vantagens que você vai ter com essa obrigatoriedade. isso aí, Né? O que que eu isso vou aí. colher dessa Sim, obrigatoriedade? sim, Botar foco em aproveitar o melhor daquilo sim, ali, né? sim, Aquele dizer assim, fazer do limão uma limonada. sim. Afinal de contas, né, se a gente já está com tudo pronto, não há o que mudar. Então, a própria nova NR01, ela vem e fala assim: olha só, eu achei que eu estava pronta, agora eu não estou mais. Eu quero reformulação, eu quero tratar da saúde do trabalhador, eu quero mostrar que ele, saudável, produz melhor, entendeu? E produz mais. Isso que é importante. Perfeito. O quanto isso contribui para uma saúde mental, né? O Sim, quanto isso é sim. importante, porque nenhum ambiente vai ser 100% maravilhoso. É uma Não. ilusão achar E isso, né? nenhuma pessoa.
A gente pode Sim. deixar isso claro, né? Porque, na verdade, o que que acontece? Você pode sair de casa ótimo hoje, ótimo. Mas se você levar uma tapada no ambiente de trabalho, vai começar a ficar ruim, ok? Uhum. O que que é, Milena? Você não vai conseguir fazer cara de paisagem, por quê? Porque existe um relacionamento. Então a gente pode entrar nessa ênfase. Você tá entendendo? Uma Uhum. coisa é uma desarrazoado passar na rua e te chamar de doido. Uhum. Outra coisa é alguém que você tem um relacionamento dentro da Te chamar organização, de doida. porque aí a gente não. E percebe, você pode estar organizada. Você vai sair da sua ordem, externamente ou internamente. Algo celular vai acontecer com você. Assim, nas suas moléculas Uhum. vai acontecer. E ponto. E aí a gente fala da necessidade das pessoas buscarem serviço de saúde mental, independente das organizações. Por quê? Porque um treino terapêutico vai auxiliar você a se preparar para ambientes que existem riscos psicossociais. Então, assim, pode vir, mas eu tô blindada. Eu vindo para cá gravar, por exemplo, e aí coisas acontecem. Várias questões, problemas para ser resolvido. Opa, mas eu preciso me concentrar. Então aí a gente fala de atenção, Ai, nem me fala. entendeu? Só Então lembro isso dela nessa tudo, hora. Que fala isso atenção tudo plena, a atenção é plena. Eu sobre isso. estou aqui hoje gravando, eu preciso estar aqui plena, E aí é sobre inteira. isso, Ninguém inteira. vai morrer, não sou E médica, não aí, vou salvar a vida de ninguém. Eu tenho pensado muito mas nisso. é a questão que a gente precisa no ambiente de trabalho. Então, o que que a gente precisa no ambiente de trabalho? É realmente estar com atenção concentrada. É o nosso famoso AC, né? Os testes evidenciam isso que muitos funcionários não têm. E aí a gente tem o presenteísmo muito grande. Você está ali, mas você não está ali. Você está em casa, você está num problema com um funcionário, E aí você não resolve nada, você né? não resolve. Você E tá aí ali, mas você não tá em lugar baixa a nenhum. qualidade da tarefa que você está fazendo. Então você não está, né, com a atenção apropriada para aquele momento. Então aí a gente já traz uma das linhas da psicologia que é a Gestalt terapia, que fala com você, venha, esteja no aqui e agora. E aqui é o tudo que temos e a partir daqui a gente resolve. Ponto. Porque daqui a pouco a gente vai resolver tal coisa. Então, assim, muito que se tem no ambiente de trabalho, que eu observo as queixas que chegam no plantão é muito assim. eh, eu não consigo, porque eu começo a fazer e aí vem fulano, pede alguma coisa urgente, e vem cicrano, pede alguma coisa e vem o chefe e pede e que tem que dar prioridade. Aí, o que que se faz? Um psicólogo dentro de um plantão, vamos respirar? Tudo isso que você trouxe é muito difícil mesmo, mas por que que é difícil? Porque você não sabe lidar com isso. Por que que é difícil? Você usa agenda? Então traz a autorresponsabilidade. Você tem agenda? Como você se organiza? Como é que está a sua caixa mental? Você se organiza para atender gregos e troianos todos juntos ao mesmo tempo? Ou você traz a responsabilidade para você, principalmente de dizer, eu consigo te atender, eu só vou acabar essa tarefa. Não dói, é leve. Não, eu adoro falar com a Milena, gente. Às vezes eu mando mensagem, eu falo assim: Oi, Milena. Não, eu falo assim: Olha, é pra fazer não sei o que. Nananana." Aí ela, boa tarde. Aí ela me quebra. Por quê? O boa tarde, ela me ensinou que eu não respirei para falar com ela. Eu já fui E direto ao ponto. Tipo, preste atenção. Você é, está é uma conversando constante comigo consultoria. agora. É. Porque é uma lição que você dá na gente É uma quando constante quando a consultoria. gente chega Uhum. desesperada para colocar um assunto, Estou. sendo que eu não estou respirando. E eu acho que até Sim, pela mensagem você consegue sentir isso, né? sim. Essa coisa do respirar e de estar ali querendo resolver e fazer, né? E assim, resolver é muito importante. A nossa cultura pede pra gente o tempo inteiro atender a necessidade do outro. Ok,
ok, ela vai ser atendida. Mas depois que a gente passa a adolescência, a gente precisa começar a amadurecer, a ficar adulto, dono de si. Incluir dono de si, muita gente cresce, gente, em estatura, cresce para as responsabilidades com relação aos outros, mas não cresce para a autorresponsabilidade do que sente. Então, assim, ninguém é, na verdade, responsável por aquilo que a gente está sentindo. Isso é muito sério. Então, assim, o que se trabalha num plantão psicológico? Exatamente essa questão da autorresponsabilidade. Porque, assim, muitos empresários viram para mim e falaram: vou pagar consulta psicológica, vai pagar. Não é consulta psicológica, é uma consultoria, que é um plantão, que vai dar ênfase à organização, à sua organização. Que às vezes o funcionário vai vir com todas as mazelas deles. Toda a questão cultural, tudo que todos nós temos, conflitos internos, né, emocionalmente falando, conflitos externos, familiarmente falando, conflitos externos, socialmente falando. Então, assim, dentro disso, ele vai vir fazer o quê? Desabafar. Ponto. Uma escuta bem apurada da condição, né? Quem está ali contratado pela organização para fazer um trabalho de plantão, por exemplo, vai observar se isso que o sujeito está trazendo, que está afetando ele no ambiente de trabalho, por exemplo, está pesando mais a balança no fator pessoal ou profissional. A partir disso, eu costumo, tá? Isso aqui é uma metodologia de trabalho que eu estou falando com vocês. A partir disso, o que acontece? A gente vai ensinar esse sujeito como ele gerenciar as emoções dele e organizar a caixa mental dele para que ele consiga estar pronto para a vida. Seja no âmbito pessoal, seja no âmbito profissional, porque hoje não se separa mais nada. Nossa, eu ia falar exatamente sobre isso, ia te perguntar sobre esse ponto, porque a vida inteira eu acho que os pais, as vós, né, nossos antepassados falaram, você precisa ir para o trabalho plena, deixe os seus problemas em casa. E eu nunca entendi isso. Eu falei, gente, como que eu vou deixar o problema em casa? Ele tá aqui. Ele sou eu. Ele sou eu, às vezes, né? Muitas vezes. E aí nunca, nunca concebi, nunca entrou isso na minha cabeça. Até que teve um dia que eu ouvi você falando isso, e assim, para mim foi como se eu estivesse relaxando naquele momento. Eu tirei todo o peso que eu sentia de ouvir meu pai falando, minha mãe falando que tenho que ir para o trabalho plena. Aí eu passei a entender que eu posso sim ir, desde que eu não desconte em outra pessoa os meus problemas, porque eu sou adulta e eu tenho autorresponsabilidade, eu consigo sim ir para o trabalho e às vezes até numa maneira de me expressar falando, olha, Milena, hoje eu não estou bem. Hoje eu Exato. não estou gostando muito, não estou querendo conversar muito, então eu vou ficar mais quietinha, mas é coisa minha. Ponto. Você Uhum. resolve 70% dos problemas falando Sim, isso, sim, sim, entendeu? Então, assim, quando você fala isso, você traz a questão da comunicação. sim, Também, né, que é sim, você comunicar para o seu par, o que a gente tem no trabalho, que é o que você fala muito, é relacionamento. E sim, todo relacionamento ele precisa ser estabelecido, ele tem que ser delineado, sim, ele tem que ser mantido de uma forma saudável, sim. e comunicação para mim virou uma paixão. Comunicação é importante, né? Porque é a base de tudo que vem posterior a ela, entende? É básico isso. Então, a questão de plenitude, por exemplo. Plenitude não significa perfeição. Plenitude, nesse aspecto, né? É estar pronto para resolver o que chega para você. Estou pronto não é
uma ideia de completude também, mas estou com coragem, olho isso com coragem de resolver. Estou disposto a resolver isto. Estou aqui para trabalhar junto com você que chega para me solicitar algo. Porque no ambiente de trabalho, às vezes, a pessoa quer fazer a tarefa dela, mas ela não quer se comunicar. E aí a gente tem um ambiente que vai adoecer. Que a pessoa que não quer se comunicar, né, ou não está disposta a se comunicar, ela pode adoecer e o ambiente também adoece. Não que as pessoas tenham que se comunicar o tempo inteiro, mas se comunicar dentro da necessidade no ambiente de trabalho. Não é se comunicar fazendo ou falando qualquer coisa de qualquer jeito, porque o ambiente organizacional precisa de uma postura organizacional. Entende? Ele necessita, para o bom andamento das tarefas, ele precisa de uma postura organizacional. Se seu funcionário não tem postura organizacional, treinamento para ele. Porque senão sua empresa está perdendo com isso. Ou recolocações, gente. Para quem não quer, né, aderir um novo comportamento, entende? Porque entende-se que um funcionário que recebe bem a possibilidade de mudanças, porque muitas organizações também, e aí entra a questão da autorresponsabilidade, elas dão possibilidades para mudanças, elas dão abertura de diálogo, elas dão escuta, elas dão programas como uma ginástica laboral, uma palestra organizacional com um tema interessante. Só que muitos funcionários, às vezes, querem ficar na operação enquanto tem um educador físico, por exemplo, 20 minutos. O que é 20 minutos do tempo que você passa no trabalho? E aí você não pode parar 20 minutos com aquela hora já pré-estabelecida pela própria empresa para te fornecer saúde, E muitas vezes vai fazer você promoção. voltar muito melhor, né? Exato. Mas aí o funcionário, ele está tão, né, dentro do que, Acha um casulo. e chama isso de comprometimento, confunde isso com compromisso, entende? E o compromisso consigo mesmo, zero. Então, isso é repensar como o meu funcionário entende as minhas propostas também dentro da organização. Porque de nada adianta, voltando a falar das novas normas aí, Uhum. né, na verdade, reformulação da norma, não adianta o empregador ele colocar programas psicossociais, né, que atendem a promoção da saúde mental e física ou a prevenção da doença dentro da empresa, se o seu funcionário sequer está ali para usufruir disto. E aí ele usufrui bem do plano de saúde. Entende? Do pronto-socorro. E isso é um caso sério, e isso é um caso cultural. Então, o mais importante que eu vejo lendo toda a norma, a reformulação dela, é a reflexão que se faz acerca disso para que, quando for implementado dentro da sua empresa, mostre para o seu funcionário que você se importa com o fato de ele se importar com ele. E não é de modo egoísta, tá? Porque muitas pessoas podem pegar Confundem. isso e confundir e achar dentro de um egoísmo. Não sejam egoístas, não sejam egocêntricos no momento de entender isso, mas sejam harmoniosos com essa empresa que ela vai ser obrigada a prestar, né, um favor para Sim. os seus funcionários, que é cuidar da saúde mental deles, estarem ali com programas assíduos e, assim, e sério isso, podendo ter punições
Entende? Então, assim, eu vejo que é preciso essa harmonia do entendimento do funcionário com aquilo que o empregador, né, os diretores, os donos de empresa, os contadores, donos de empresas, querem ou vão precisar implementar dentro da sua empresa para a regulamentação mesmo disso posterior aí. Porque daqui um ano, e um ano passa muito rápido, a gente vai estar obrigado a olhar com carinho para essa ênfase aí da saúde mental, mas eu vejo que é uma via de mão dupla, né? É importante que o dono de empresa faça o papel dele, mas é importante também que o funcionário que quer trabalhar dentro dessa empresa faça o Usufrua do que está usufrua do sendo serviço. oferecido. É Perfeito. importante, tá? Olha, nós estamos chegando ao final, muito triste, Muito mas bom. mais uma vez eu quero te agradecer muito pela sua presença. Eu quero que muita luz para sua vida, porque Muito você obrigada. realmente é fator de transformação na vida das pessoas. Muito obrigada. Que isso possa se multiplicar, eu fico até emocionada, mas que isso se multiplique cada dia mais e mais e mais. Muito Obrigada por tudo, obrigada. obrigada pela sua Obrigada. presença. E a gente volta quando o NR01 estiver aí na ativa, a Milena volta para falar mais pra gente. Gente, um beijo grande a todos vocês. Obrigada por assistir esse episódio de hoje e até breve. Tchau, tchau. Bring it on the floor. Never danced like this before. We don't talk about it.